Boa tarde a todos e a todas. É com muita honra e cumprindo o seu papel de prestar serviços e informações de forma agregadora e inovadora ao setor saúde, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e demais estabelecimentos de saúde do Estado de Pernambuco realiza, mais uma vez, a sequência de sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura do Recife. Com 35 anos de fundação, mais de 240 associados, o Sindosp representa em torno de 20 mil unidades de saúde do Estado e mais de 7 mil em Recife, sendo o segundo maior conglomerado do Brasil no segmento da saúde. O Polo Médico é a maior fonte de arrecadação de ISS da cidade do Recife e, anualmente, o setor da saúde fatura mais de 8 bilhões de reais e gera mais de 110 mil empregos em Pernambuco e girando em torno de 60 mil empregos na capital Recife. Pela terceira vez consecutiva, o Sindosp decidiu fazer uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, a fim de conhecer suas propostas para a área da saúde. Em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, os principais candidatos a prefeito participaram online e já em 2022, na eleição para governo do Estado, os candidatos participaram de forma presencial. Um sorteio com representantes das candidaturas foi feito e definiu a ordem das sabatinas. A primeira sabatinada foi Dani Portela, na segunda-feira, dia 9. Ontem, terça, dia 10, recebemos o candidato Técio Teles. Hoje, quarta, dia 11, ouviremos o candidato Daniel Coelho. Amanhã, quinta, 12 de setembro, é a vez de Gilson Machado. E João Campos ficou com a sexta, dia 13 de setembro. As sabatinas serão gravadas e inseridas posteriormente no YouTube do Sindosp para que todos possam acompanhar as propostas dos candidatos que estiveram presentes aqui na sede do sindicato. Nesta quarta-feira, então, dia 11 de setembro de 2024, recebemos o candidato Daniel Coelho, do PSD. Ele é formado em administração, Daniel Coelho tem 45 anos e é o candidato do PSD à Prefeitura do Recife. Foi eleito vereador da capital pernambucana 2 vezes, em 2004 e 2008, ambas pelo Partido Verde, e em 2010 foi eleito deputado estadual pelo PV. Atuou como deputado federal por 2 mandatos, em 2014 pelo PSDB e em 2018 pelo PPS. De janeiro a 2023, de janeiro de 2023 a junho de 2024, foi secretário estadual de turismo na gestão Raquel Lira e Daniel Coelho já disputou a Prefeitura do Recife outras 2 vezes, ambas pelo PSDB. Bem, a duração da sabatina é de 1 hora e 10 minutos. Serão 4 blocos, compostos por uma pergunta feita por um dos representantes do Sindosp, com duração de 1 minuto, seguida da resposta do candidato, que não deve exceder 10 minutos. Em seguida, o representante do sindicato fará um comentário acerca da resposta do candidato, com duração de 1 minuto, que terá o tempo, então, para a réplica de 5 minutos. Quem vai mediar a entrevista aqui na frente, essa sabatina, é o presidente do sindicato, o médico Dr. George Trigueiro, convidando diretores do Sindosp e representantes de filiados que estiverem presentes aqui conosco. Dessa forma, gostaria de convidar, então, o Dr. George Trigueiro aqui para frente. Gostaria de convidar o candidato Daniel Coelho aqui para frente. Então, passo a palavra para o Dr. George Trigueiro para fazer o convite de composição da mesa e iniciarmos esse momento. Bom dia, candidato. Agradecendo inicialmente a sua presença. Gostaria de convidar o professor Eurico Noblar, que é o coordenador de Inovação e Educação do Sindiosp. Convidar o doutor Guilherme Tavares, que faz parte do departamento jurídico do nosso sindicato. E convidar o senhor Felipe Miranda, que é o nosso coordenador financeiro do nosso sindicato. Então, vamos seguir a metodologia estabelecida pelos assessores
dos candidatos e vamos começar, então, as nossas perguntas ao candidato pela apresentada proposta de governo para, se eleito, da implantação do nosso segmento. Em resumo, o programa do candidato Daniel Coelho tem 10 compromissos. A gente estava conversando, esses compromissos são transversais, porque envolve tanto a questão da mobilidade, da habitação, problemas tributários, qualidade de vida para os idosos, assistência à saúde da mulher e vários outros compromissos. Mas o compromisso número 5 é o compromisso que envolve a saúde. E eu gostaria que ele, então, detalhasse esse compromisso 5 com esses itens que são transversais, mas muito importantes, e com o sindicato vem questionando, não, vem colocando as suas preocupações e sugestões para os demais que aqui passaram e vão ser colocados para os outros. A questão da mobilidade, da segurança e habitação do Polo Médico do Recife, no envolvimento também de todo o entorno do centro do Recife, assim como também a questão da segurança e da questão dos impostos, do ISS, a tentativa de fazer a mitigação das cirurgias reprimidas com a permuta tributária. Isso eu já conversei previamente mais ou menos com ele, mas o compromisso 5, que é o da saúde, eu gostaria de ter 10 minutos para fazer a exposição especificamente na saúde. Seja bem-vindo. Obrigado, cumprimentar aqui a Jorge, a todo mundo que faz a diretoria, a todos os integrantes do sindicato que estão nos acompanhando online e a população da forma geral que vai também poder acompanhar esse debate. E a gente parabeniza pela iniciativa, né? Vocês estão, terceira eleição já, participando diretamente das discussões e abrindo espaço para que os candidatos se apresentem. E eu acho que também o mais importante, não só os candidatos apresentarem as propostas, mas também o setor que é tão importante na cidade do Recife, na geração de empregos, na contribuição tributária, também apresentar suas sugestões. É parte desse diálogo que pode construir, de fato, soluções para a nossa cidade. E a saúde, a gente sabe que é um gargalo hoje grande na cidade do Recife, preocupa a toda a população. A gente, quando observa o que tem ocorrido nos últimos anos, a gente vê que, em algumas situações, há realmente dificuldades, não só na fila de cirurgias e de exames, mas a gente tem uma dificuldade hoje, na verdade, principalmente quando a gente vai para a rede municipal, a conseguir a conclusão de um tratamento. Hoje, a tônica da cidade do Recife, quando a gente fala da saúde municipal, ela claramente tem uma dificuldade e ela está com um tempo muito longo para a conclusão de tratamento. Hoje, a historinha do que ocorre na cidade do Recife, e a gente fala isso de escutas que a gente teve, de debates que foram realizados, a gente tem vários depoimentos gravados de pacientes, e isso se agrava com os idosos. Hoje é o seguinte, o cidadão ele vai até o posto de saúde, que é quem faz o primeiro atendimento básico, o médico inicial que faz o atendimento, que é um clínico geral, ele vai identificar se é necessário um médico especialista. E aí começa o gargalo que a gente está vivendo. É quando você identifica que precisa do especialista. Precisou do especialista? Pode ser um cardiologista, um ortopedista ou qualquer outra especialidade, né? Ele vai para uma fila para ter acesso a essa segunda consulta. Essa fila demora de 45 dias a 6 meses. A gente tem relato de passar de 6 meses à espera pelo especialista. Quando chega no especialista, a gente tem uma segunda etapa. Naturalmente, o especialista vai pedir exames. Então, os exames são solicitados. O cidadão vai atrás dos exames. Mais uma vez, demora-se de 30 relatos gravados até 6 meses para conseguir o exame. Aí ele volta para o especialista. Quando ele consegue voltar no especialista, o exame está vencido. Ou seja, é um processo que não termina. É um modelo que você está precisando, primeiro, de 3 consultas para poder começar o tratamento. A gente aí não começou ainda. Não estamos chegando na medicação. Se for preciso uma cirurgia, a gente não chegou na etapa disso. Ou seja, é um processo sem fim. O que é que a gente está propondo com a telemedicina? Eu acho que essa é a primeira proposta que a gente quer ter a oportunidade aqui de colocá-la. É que com a telemedicina a gente tem uma junta médica, exemplo do que outras cidades estão fazendo, para a gente agilizar esse processo. No primeiro momento, o profissional médico, clínico geral, que está atendendo o paciente, ele vai entrar em contato com a junta, e essa junta pode ser dos médicos atuais que a gente tem,
né, na própria rede, mas também pode se utilizar da força que a gente tem da iniciativa privada, né, isso tem que ser construído a cada passo, mas você tem a telemedicina, ela entra, a consulta à distância entra, não com o paciente. A gente não está colocando aqui paciente para ter consulta online, mas é o médico clínico geral que entra em contato, e vou usar o exemplo aqui do cardiologista, ele vai entrar em contato com o cardiologista já vai pegar o quadro que o médico analisou e já vai, a partir daí, solicitar os exames. Então, o clínico geral já solicita os exames no primeiro momento, acompanhado do médico especialista. Então, a gente está queimando uma etapa, a gente está conseguindo pular uma etapa. Ele não precisa ir para o especialista para ter o exame, para poder depois sair. Então, ele já sai dali com a guia de exame. Quando ele realiza o exame, ele tem a primeira consulta com o especialista, já com o exame em mãos. Com isso, a gente não está aumentando em nem um centavo o custo do município, então não tem investimento necessário. O que é que a gente está ganhando? Estamos ganhando eficiência. A gente sabe que, para uma participação em uma consulta do clínico geral com o especialista através de uma junta, em poucos minutos ele consegue passar os exames e dar a primeira etapa. E, a partir daí, quando for ter a consulta, ela já está, né, mastigada e avançada, e com isso a gente pode ganhar meses de eficiência no tratamento, permitindo que a gente chegue à etapa, de fato, quando necessário, de uma intervenção cirúrgica. E aí sim, a gente tem que usar a iniciativa privada para... Jorge, eu concordo com a sugestão, né? O município tem dificuldade, evidentemente, de recurso, mas você poder fazer encontro de conta com a contribuição que vai ser feita e você poder diminuir as filas, acho que é algo importante. Mais uma vez, não é invenção, a gente sabe que outras cidades fizeram isso com sucesso, né, e você poder diminuir o gargalo e a fila que se tem no sistema SUS através das parcerias privadas. Há, evidentemente, né, desafio em relação a isso, porque a gente sabe que tem uma tabela SUS que, em muitos momentos, ela não paga o custo, então você tem uma dificuldade para poder construir isso, né, mas é uma coisa que precisa ser feita. Uma outra coisa que me preocupa é a questão da saúde bucal. A gente tem hoje 49% apenas da cidade do Recife com atendimento odontológico. Apenas 32% das mulheres grávidas estão com tratamento odontológico em dia. Então, é um número gritante, né? Simplificando, a cada 3 mulheres que estão grávidas na cidade do Recife, 2 vão ter o parto com problema na boca. E a gente sabe do risco que a gente está colocando para a criança que está nascendo, né, a partir da deficiência da questão da saúde bucal. Então, é outra proposta que a gente está detalhando no programa de governo, né, o concurso imediato, para a gente ampliar em 50% as equipes de saúde bucal. Já está estabelecido na legislação, quando você tem uma equipe multidisciplinar, você tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro, tem que ter o fisioterapeuta e tem que ter o profissional dentista. Ele tem que estar presente nos postos de saúde e, na prática, em metade deles a gente não tem. Uma outra questão que é essencial quando se discute a saúde é o que a gente chama de área descoberta. O Recife hoje tem 76% da população atendida pelo sistema SUS, que deveria ser universal. A lógica do SUS é a sua universalidade, de que todos tenham acesso. Só para a gente dar um exemplo, Fortaleza, não vou nem comparar com o Sul, tá? Porque há muitos anos ele já tem 100% de cobertura. Mas Fortaleza, aqui do lado, tem 96% de área coberta, ou seja, 4% da população lá está descoberto. Aqui, a gente tem 24%. A cada 4 recifenses, 1 está em área descoberta. A área descoberta é o quê? Não tem nada. Não é que está mal atendido, é que não tem atendimento, não tem posto de saúde atendendo, não tem nada. Esse está entrando em filas físicas, ele não entra no sistema online, para poder buscar atendimento. Atendimento esse que a gente também, em visitas, em reuniões que a gente fez, os relatos, é que você distribui 20 fichas para a área descoberta por semana. Então, imagine, é realmente uma população desassistida, estão tendo que recorrer, infelizmente, né, a quem pode ir para uma clínica popular, quem não pode vai pedir dinheiro emprestado, porque não consegue o atendimento básico. Então, é inadmissível que a gente tenha um sistema SUS que está excluindo 1 a cada 4 cidadãos da cidade do Recife. Nós precisamos, de fato, universalizar isso, né, e não tem mais justificativa, porque capitais do porte do Recife, todas já conseguiram avançar e conseguiram resolver esse problema. Isso também atinge a questão dos agentes de saúde, porque não é só a ausência do posto ou da UPinha, é a ausência também do agente de saúde fazendo a cobertura daquela área. Então, é uma população que está completamente fora do sistema e desassistida. E um outro elemento importante, quando a gente trata da questão da saúde, é a questão da saúde mental. É preocupante o nosso quadro de saúde mental, e ele, quando a gente for percorrer aqui outros assuntos importantes para a cidade do Recife, os problemas e os transtornos mentais, eles têm consequência direta com população em situação de rua,
com criminalidade e com vários outros problemas que a gente termina convivendo. E, mais uma vez, a gente não tem hoje uma preparação e profissionais suficientes para a gente dar atendimento à questão da saúde mental, seja população em situação de rua, sejam os casos que são cada vez mais frequentes de ansiedade, de depressão, que são hoje comuns às famílias de todo o Brasil, e Recife não é diferente, né? Mas também, quando a gente trata da questão da saúde mental, a problemática da população em situação de rua. São 3.100 famílias hoje vivendo em situação de rua na cidade do Recife, um quadro crescente. Pode-se argumentar, sempre teve pobreza na cidade, é verdade, mas, infelizmente, a gente não está num quadro onde a gente observa e diz, não, esse quadro está melhorando, está diminuindo. Pelo contrário, a cada ano a gente tem mais pessoas em situação de rua, a prefeitura subnotifica, a gente tem apenas 1.800 pessoas cadastradas na prefeitura em situação de rua, enquanto o CAD único do governo federal tem 3.100 famílias. Quando a gente fala famílias, você pode multiplicar por 3, ou seja, a gente está falando de um dado aí que pode chegar próximo de 10.000 pessoas vivendo em situação de rua. Não vai se enfrentar a problemática de pessoas em situação de rua somente com ação social. A ação social é importante. A moradia, em primeiro lugar, é um conceito que tem que estar presente, e a gente vai precisar falar de habitação aqui hoje, mas se a gente não der o reforço na questão da saúde mental, a tendência das pessoas retornarem para a situação de rua é muito grande. Então, mais uma vez também, reforço, concurso e preparação para que a gente tenha psicólogos e médicos psiquiatras que nos deem suporte à população da forma geral, mas principalmente para a gente conseguir reduzir as pessoas em situação de rua, que tem consequências hoje para além da saúde. Hoje a gente tem consequência na segurança, no turismo, a área do mercado da pracinha de Boa Viagem está tomada por pessoas em situação de rua, o centro da cidade também está interferindo no comércio, ou seja, toda a cidade está pagando um preço alto pela ausência de políticas públicas de saúde mental e para a população que está em situação de rua. Muito bem, candidato, uma visão geral do conhecimento de todos os problemas, principalmente em relação à desigualdade que a cidade do Recife sempre apresenta. Mas um dos objetivos do seu programa foi bem focado aí em relação à telemedicina, telesaúde, telediagnóstico. Nós moramos numa cidade que, segundo informação, já temos o cabeamento de fibra ótica em todo o polo métrico aqui do Recife, que vai até a Arena desde a Copa do Mundo 2014. Hoje nós não temos condições de fazer essa interligação, e principalmente uma criação com um apoio governamental da implantação de um prontuário eletrônico do paciente que faça essa conexão tanto do SUS como do privado. Porque você, às vezes, está desempregado, vai ser atendido no SUS, mas depois você pega o emprego e tem um plano de saúde. E você está repetindo o exame, está repetindo exames de imagem, tomografia, ressonância, e isso realmente não tem uma unificação de um prontuário eletrônico. Nós hoje temos aqui dizendo que a cidade tem 5G. O meu telefone, pelo menos, não pega 5G em nenhuma localidade. Mas eu queria saber como poderia ser essa parceria para tentar melhorar essa tecnologia, já que nós temos também, além do polo métrico, ser o segundo país, e ter o Porto Digital, que dizem que é o primeiro, e a gente viver ainda analogicamente em relação a essa interrelação privado e público em termos de prontuário eletrônico. Quanto à questão da preocupação da saúde bucal, eu concordo com o senhor, mas nós temos um problema muito sério. Eu fui funcionário público durante 37 anos na maternidade Bandeira Filho, maternidade de Afogados, e hoje ainda se perpetua a questão da sífilis congênita. Uma mulher que tem um menino com sífilis congênita, ela passa 10 dias internada para o tratamento do menino, ocupando 10 leitos. Às vezes você ocupa 10 dias no leito, às vezes você tem 10, 20, 30. É um programa que a gente sugere também que haja um enfoque na prevenção da sífilis congênita. Obrigado pela contribuição aí na questão da sífilis congênita, e queria focar um pouquinho agora na questão do prontuário eletrônico, porque eu acho que esse tema ele é importante e, na verdade, eu fico até triste, porque a gente está em 2024. Como foi falado aqui na nossa apresentação, eu fui candidato a prefeito da cidade do Recife em 2012, e naquela época a proposta central nossa daquela eleição era a questão de prontuário eletrônico. Aquilo, na época, era o que a gente estava construindo e o que a gente viu o Brasil construir nacionalmente. A gente está em 2024, passaram-se 12 anos, que é inclusive o tempo do PSB no governo, e a gente continua com uma pauta que já deveria ter sido superada, porque, mais uma vez, essas são pautas que elas não dependem necessariamente de um grande investimento, são pautas sobre gestão. A gente está falando aqui de tecnologia. Eu até acrescento, não é só a interligação município-setor privado.
principalmente município e estado, eles têm que estar interligados por completo. A gente tem um retrabalho muito grande quando a gente não tem prontuário eletrônico. Eu até costumo usar o exemplo, e ele é um exemplo que tem a ver com o nosso dia a dia. Se você for olhar nas nossas dívidas, está tudo eletrônico e interligado. O município ele tem acesso, o setor privado também. Ele sabe se você está devendo IPTU, ele sabe se você está devendo prestação em banco. Ou seja, para cobrar o cidadão, isso já está pronto e eficiente. Você pode entrar numa loja, o cara vai puxar ali, sai seu cadastro todinho, sai seu histórico inteiro. Se a gente pode utilizar a mesma tecnologia para cobrar, e as secretarias de fazenda dos municípios, de uma forma geral, nem focado somente no Recife, todas elas já têm sistema interligado. Na hora da cobrança, o cara sabe ali, deveu ISS, deveu IPTU, na hora de você tirar uma certidão. Por que é que a gente não consegue fazer a interligação do prontuário eletrônico? E reforço, é com a privado, mas principalmente o sistema municipal e o sistema estadual, eles têm que estar interligados com o prontuário eletrônico. Né? Porque, em muitos momentos, o atendimento ele inicia-se na rede municipal, que deve a ela a atenção básica e o primeiro atendimento, mas quando a gente tem um caso que é mais grave, ele termina indo para alta complexidade e termina indo para instituições privadas ou instituições do Estado. Né? Termina indo também para os hospitais filantrópicos, que também precisam estar interligados. Né? Você tem áreas de saúde, oncologia, por exemplo, a gente vai terminar, provavelmente o tratamento vai migrar para algum filantrópico. Então, a gente precisa ter essa interligação aí do prontuário. O Porto Digital está disponível para poder ajudar a gente. Eu estive no Porto Digital no início dessa eleição, falando da importância da gente poder abrir editais buscando soluções, ou seja, abrir o edital, pedir a solução ao Porto Digital para que ele forneça a solução. A partir daí, inclusive, a gente poder fomentar a economia do Porto Digital, porque se o Porto Digital faz uma solução de prontuário eletrônico que funciona bem, interligando município, estado e privado aqui em Recife, isso é um produto que está pronto para ser vendido para São Paulo, para Curitiba, que está pronto para ser vendido para a Argentina, para qualquer lugar do mundo. 85% da receita do Porto Digital não é Pernambuco. 85% da receita do Porto Digital é fora do estado. A gente precisa gerar as soluções aqui, porque a divisa que entra não é necessariamente o que é vendido aqui. Quer dizer, o Porto Digital, quando apresenta uma solução dessa, não é para ele ser remunerado necessariamente pela cidade do Recife ou pelo estado. É para que com aquele produto consolidado a gente consiga vender para fora. E aí a gente aumenta a empregabilidade e a oportunidade nesse setor que é tão importante para a gente. Já tem um minutinho. Podemos fazer uma pergunta, se quiser. Então, eu vou passar a palavra para o nosso doutor Guilherme, que é do Departamento Jurídico aqui, para fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, candidato Daniel. Na sua primeira fala aí, você falou da contratualização com os hospitais privados. Eu não sei se o senhor sabe, nosso sindicato tem uma simetria muito grande de hospitais privados, de clínicas, tanto de pequeno e grande porte e médio porte. Tá? Seria possível no seu plano de governo inserir, ou quando você for eleito, inserir uma forma de compensação do ISS com essa contratualização para que melhorasse o atendimento à população, bem como melhorasse a saúde de Recife? A gente conversava com o Jorge antes, eu acho que a contribuição ela é boa. A gente fala na contratualização, mas assim, se a gente puder fazer isso focado em abatimento da questão tributária, é uma maneira mais eficiente. É evidente que a gente tem que ser responsável, não é porque você está em eleição que você vai prometendo tudo de forma sem pensar e sem botar os números no papel, mas acho que em parte do que é pago pelo setor ao município, cabe sim você poder fazer aí abatimento para prestação de serviços. Lembrando que a gente está falando do setor que mais contribui para a cidade, então qualquer modificação tributária ela tem impacto, e a gente tem que lembrar também que a gente está num processo de transição tributária. Eu sei que ele se encerra lá na frente, daqui a alguns anos, mas dentro desse processo de transição tributária, a gente tem que fazer em um modelo onde isso não acarrete a diminuição do que é a parcela do município, porque acho que vocês estão acompanhando, né, o que é que está pregando aí a reforma tributária é o seguinte: a gente vai ter as marcas lá na frente, as marcas temporais, que vão dizer quanto é que é a arrecadação do município. Essa vai ser a parcela do município no IVA. Então, a gente não pode, de forma alguma, até porque isso não vai contaminar a próxima gestão de prefeito, vai contaminar daqui a 15, 20 anos. Tem que ter responsabilidade pública e fazer em um modelo onde esse abatimento não fique registrado
como uma perda de receita, porque se virar perda de receita, a gente condena o município para sempre a ficar com uma parcela menor do IVA, ou seja, beneficia outros municípios, tirando dinheiro de Recife e terminando indo para o resto do país. Então, é uma questão de modelo que precisa ser estudado, mas acho uma boa sugestão que deve ser contemplada pelo nosso programa de governo e pelos demais. Se ao invés do reembolso você puder fazer abatimento do que está a pagar, eu acho que ganha os dois lados, porque a gente tem mais uma vez, diminui o percurso, né, diminui a burocracia, tendo a eficiência maior no resultado. Acrescentando a isso, existe um projeto também aqui do Sindicato dos Hospitais com relação à moradia do pessoal que trabalha no polo médico, né? Para que exista um incentivo de que seja o centro do Recife beneficiado com esse projeto, né? Ou seja, quem for enfermeiro, técnico de enfermagem, ou zelador, tal, tivesse um incentivo para ir morar no centro do Recife, para que ficasse o tráfego melhor, o trânsito melhor para o trabalho e de volta. Isso seria muito interessante. Eu acho que o senhor deveria também inserir no seu programa de governo para que a gente pudesse aumentar a população do centro do Recife, que está muito abandonado hoje em dia. Então, é uma sugestão também nossa aqui do sindicato. A sugestão ela é boa e a gente tem... Né, eu fico confortável de falar disso porque militei a vida toda na área ambiental. E acho que foi colocado aqui o meu histórico. Quando comecei a exercer o primeiro mandato, foi de vereador em 2005, 2012, primeira disputa municipal. Naquele período, quando a gente falava de sustentabilidade e de estratégia de crescimento urbano, o que se colocava é que a verticalização era o grande vilão. Uma cidade sustentável era uma cidade horizontal, que a verticalização era o problema. Só que a gente está em 2024, nós precisamos agora entender o que é o mundo de 2024 e entender o mundo, o que é que o mundo fez, quem acertou e quem errou. Países que mais avançaram do ponto de vista da sustentabilidade urbana, a gente pode pegar exemplo da Coreia do Sul, a gente pode pegar exemplo da Alemanha, a gente pode pegar exemplo do Japão. Eles tiveram a compreensão de que o problema da sustentabilidade e da convivência de um aglomerado grande de pessoas não está na altura dos prédios, não está na verticalização, está no como são esses prédios e como são esses edifícios. A lógica é de que você precisa diminuir distância, então o problema não é verticalizar, é o como fazê-lo. O uso misto de verticalização, ele é o conceito mais moderno que a gente tem hoje. Por isso que a gente precisa avançar num debate e antecipar a discussão de revisão de parâmetros urbanos do plano diretor nosso, porque é o seguinte, a questão não é o dizer, você não pode ter um prédio de 20 andares. É dizer, para você ter um prédio de 20 andares, eu quero aqui o que eu preciso. Então, é estabelecer, por exemplo, em primeiro lugar, o uso misto. O que é o uso misto, como está sendo feito nesses países? Você tem que ter moradia, você tem que ter serviços. Você não pode ter moradia sem serviço. Quer construir? Tudo bem, você vai construir. Você vai ter que ter moradia, serviço, você vai ter que ter a creche ali dentro. Você vai ter que ter escola, dependendo do tamanho do empreendimento. Você tem que ter o espaço para uma clínica médica, você tem que ter o espaço para o escritório do advogado. Você tem que ter embaixo o comércio, com restaurante, com padaria, com pequeno mercado. Ou seja, além disso, a utilização de energias renováveis, reutilização da água, telhado verde. Ou seja, com os conceitos ambientais mais modernos e com o uso misto, eu consigo diminuir deslocamento. Imagine uma mãe que pega e sai da moradia dela, deixa o filho na creche, que funciona ali para atender aquela localidade, e ela vai para o escritório dela e almoça no restaurante que está embaixo. Eu eliminei por completo a mobilidade e o transporte. Isso tem a ver um pouco com a proposta que vocês estão colocando. À medida que eu aproximo as pessoas da vida delas, eu enfrento de cara o problema da mobilidade. Hoje a gente tem uma cidade metropolitana onde, principalmente, o povo trabalhador, o recifense, ele está sendo expulso pelo aumento dos preços de moradia na cidade. Então, as pessoas que nasceram, viveram e construíram sua vida na região central do Recife, hoje estão indo morar em Jaboatão, estão indo morar em São Lourenço da Mata, em Camaragibe, em Paulista, no Cabo de Santo Agostinho, ou seja, estão indo para distâncias maiores. Com isso, o que é que eu faço? Eu aumento o deslocamento e aumento o trânsito, porque se a pessoa trabalha no centro do Recife e vai morar em Paulista, ela vai fazer um percurso de 30 quilômetros todos os dias, seja utilizando o transporte individual, seja utilizando o transporte coletivo, aumentando o trânsito, aumentando os engarrafamentos. Se ela está morando perto, a gente consegue avançar. Então, a gente propõe um novo modelo para a cidade mais sustentável de construção. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que o estímulo ele não se dê pela proibição. Então, não é simplesmente dizer não pode construir, pode, mas eu quero nesse formato e nesse modelo. A habitação do centro faz parte
do nosso programa de governo na revitalização dessas áreas, porque o mundo mudou de novo. Eu, às vezes, sinto que a gente está olhando o Recife em 2024 com as lentes de 1999, quando a gente devia estar olhando com as lentes de 2055, a gente devia estar olhando lá para frente. Então, a lógica hoje é morar no centro, prédios verdes, uso misto, proximidade entre origem e destino, ou seja, onde eu trabalho, onde eu estou colocado. E eu digo que não necessariamente apenas para os profissionais do polo médico. Eu acho que é importante que o profissional do polo médico esteja morando no centro, nesse processo de reabilitação, mas não só, o do Porto Digital também, o dos escritórios de advocacia também, o governo que tem seus prédios na região central também, ou seja, as pessoas que trabalham no centro, quanto mais delas puderem morar na região central, mais a cidade vai ganhar. E só assim a gente revitaliza o centro do ponto de vista econômico, porque aquele modelo que a gente tinha na Rua Imperatriz, na Rua Nova de comércio, ele se foi. Não adianta eu querer voltar para aquele modelo de magazine que não existe mais. Então, não adianta eu insistir naquilo, eu tenho que entender que aquelas áreas serão revitalizadas se eu tiver moradia, se eu tiver, a partir daí, outros tipos de serviço e de comércio que naturalmente irão aparecer. A gente tem milhares de pessoas trabalhando no centro da cidade. Se elas passam a viver no centro, o centro da cidade vai voltar a ter escola, que não tem mais. A gente tinha uma grande quantidade de escolas no centro da cidade. Acabou. Hoje a gente tem faculdades, universidades de quem vem de fora. Mas a escola local a gente não tem mais porque não tem mais habitação. E por aí vem a padaria, vem o mercadinho, ou seja, vem comércios relacionados a essas novas atividades que tem que vir para o centro. Só complementando a pergunta, que nós temos um pouco de tempo aí, é que o senhor falou em todas essas ações de fazer essa transversalidade na ocupação do centro do Recife. Mas há uma proposta que nós já fizemos até o Recentro, que é o escritório lá da urbanização do centro do Recife. Nós não conseguimos. Nós somos, talvez, penalizados porque contribuímos muito com a prefeitura. Nós pagamos o maior contribuinte de ISS. Então, não foi contemplado com essa isenção tributária, ou redução tributária do ISS e do IPTU para nenhuma atividade assistencial de saúde. A gente propôs até clínicas mais modernas, clínicas de fisioterapia para idosos, laboratórios, produtos de home care. O hospital é mais difícil de você deslocar. Também que talvez contribua mais com o ISS. Mas a gente não é beneficiado. Você falou em tudo aí que eu concordo, é o que a gente já conversou, mas não tem nenhum incentivo para que uma atividade de saúde vá lá para dentro do Recife. A gente tem que fazer, e quando eu falo da gente entender a nova economia, de novo agregando, as atividades de serviço precisam ter o estímulo. E aí a saúde entra. Por que as atividades de serviço? Repetindo, não adianta eu querer. A Mesbla nem existe mais. Vou botar a Mesbla no centro. Passou esse tempo, passou o modelo. A gente precisa trazer as unidades de saúde. Escritórios de advocacia estão saindo do centro. A gente está com um processo de fuga. Você tinha os escritórios de advocacia, quase todos eram no centro da cidade. Hoje estão se buscando os empresariais ali no Pina, na região do Rio Mar, na região da Agamenon, né, já saindo da região central. Está todo mundo saindo, tendo fuga da região central. Então, trazer o serviço para a região central, junto com a moradia, é o modelo mais eficiente. Tem que ter o estímulo tributário, mas tem que também ter a recuperação e a questão social. Principalmente quando a gente vai para as atividades que requerem presença do público, se eu não trato a problemática da população em situação de rua, se eu não trato a manutenção do espaço urbano, mesmo com o estímulo, as pessoas não querem ir. Você não quer abrir um comércio, um empreendimento, quando você tem uma multidão de pessoas morando numa situação de rua. Então, aquilo causa medo, causa transtorno. Ou a gente ataca esse problema fazendo uma política habitacional eficiente, ou a gente não resolve. Está no nosso programa de governo a imediata contratação de 5.000 unidades no setor privado, junto com a construção de habitacionais, para a gente poder fazer, junto com esse apoio de saúde mental, a retirada das pessoas em situação de rua, para a gente dar a recuperação necessária à região central da cidade. Você pega a região da Rua do Imperador, ali era um polo de serviço, mas na área de direito, na área de escritórios de advocacia. Está todo mundo correndo, porque a cada esquina que a gente passa ali, está se multiplicando as pessoas em situação de rua. E uma coisa, infelizmente, crescente. Então, para a gente poder ter ali, não precisa só do estímulo tributário. É o estímulo tributário, mas a recuperação, com iluminação, com calçadas e, principalmente, com essa atenção às pessoas em situação de rua, para que a gente consiga recuperar essas áreas centrais da cidade. Hoje, um pouco a tônica da região do centro é o seguinte: a cada dia fecha as portas de um comércio, fecha as portas de algum empreendimento e a gente tem mais 1, 2, 3, 10 famílias em situação de rua se multiplicando. Então, o incentivo tributário ele é um caminho importante, mas ele sozinho não vai funcionar se a gente não fizer a ação social e de habitação para poder resolver a problemática que é central hoje no centro da cidade, que é
essa quantidade de pessoas que se tornaram invisíveis aos olhos do poder público. Passa a palavra para Felipe Miranda, nosso coordenador financeiro, para formular a sua pergunta. Só um instante, Felipe, desculpe, doutor Jorge, somente para registrar que como ficou um tempo, né, da resposta do candidato Daniel no bloco anterior, então a gente concedeu justamente esse encaixe dessa interlocução entre o doutor Jorge e o Daniel. Assim, Felipe, né? Mas quando o tempo, a gente está deixando espaço, porque pode fazer mais uma pergunta, duas, a gente vai aprofundando para também não ficar repetitivo. Aqui é tranquilo, isso, para não ficar repetitivo e poder esclarecer o máximo de assuntos possíveis, tá certo? Boa tarde, candidato. Falar um pouco aqui, a gente que vive nesse setor aí de saúde, a gente sabe o quão mais barato é cuidar do paciente de forma preventiva, né? E eu queria ouvir um pouco qual a ideia e a proposta em relação a essa prevenção, de como ir lá, saúde da família, essa questão de saneamento básico também, que tem tudo a ver com isso, e também a tecnologia que pode ser usada nisso, né? Que eu acho que isso é uma coisa também fundamental. Começando pelo saneamento, né, a gente tem 50% da cidade do Recife saneada. É um número, né, assim, complexo. Quando a gente vai analisar, a gente tem, nas áreas mais pobres, praticamente elas não estão saneadas, quase na sua totalidade. Isso tem uma consequência direta na questão de saúde da população. O saneamento ele precisa ser priorizado, a gente sente a necessidade do município, e aí o Estado tem que entrar junto, é uma ação que tem que ser feita junto com o Estado e com o Compesa. A revisão do contrato que foi estabelecido, né, quase 15 anos atrás, que foi uma PPP, para o saneamento da região metropolitana, e essa PPP, da maneira como ela foi colocada, ela tem gatilhos de remuneração para o privado, e quando o privado entra, a gente não pode condenar o privado por ser o gestor financeiro. Você não pode condenar o privado por buscar o resultado financeiro. O privado, naturalmente, vai buscar resultado financeiro. O contrato é que tem que ser bem feito para que o privado tenha o seu resultado financeiro e a sociedade tenha o seu resultado social. Essa é a lógica de uma PPP. Resultado social para a população e a remuneração de quem está investindo. Ninguém vai investir sem a remuneração adequada. O modelo de saneamento hoje que está implementado, ele coloca que o ente privado ele tem remuneração em cima da conta d'água da área saneada. Qual o problema disso? Por que eu vou sanear lá em cima no Morro no Ibura? Cheio de casinha, uma apertada na outra, dificuldade de acesso, as ruas são estreitas, para fazer a obra é mais complexo, a maioria das pessoas pagando tarifa mínima. Muito mais fácil eu partir para sanear um bairro como Poço da Panela. Muito mais simples. Muito mais simples eu ir sanear a região das primeiras 3 ruas ali da Avenida Boa Viagem. Eu tenho uma conta maior, eu tenho uma área completamente urbanizada, ou seja, a empresa ela termina sendo remunerada de forma mais eficiente por fazer o saneamento nas áreas já privilegiadas da cidade. A gente precisa ter um modelo de parceria público-privada quando se trata de saneamento, onde haja uma premiação no interesse público e social, ou seja, o cara tem que ter estímulo para ir fazer no Ibura. Porque se fosse para fazer na área nobre, nem precisava da PPP, o próprio governo teria as pernas para fazer. Então, esse modelo de contrato, ele fez com que a gente tivesse algum avanço, sim, mas nem perto do avanço que a gente poderia ter tido, porque se a gente está falando aqui em prevenção de saúde, o que nos importa é a gente poder sanear quem está morando ali no chão, quem tem esgoto passando na frente de casa. Logicamente que o saneamento nos bairros nobres ele é importante, porque aí a gente está falando da sustentabilidade, da questão ambiental, e ele é tão importante quanto. Mas esse eu não preciso do estímulo, porque esse naturalmente ele é lucrativo. À medida que eu faço saneamento em apartamentos de grande porte, com mais de 100 metros quadrados, a gente, a partir daí, tem uma conta de água com valor substancial e ele é extremamente lucrativo para a empresa. Mas esse da tarifa mínima, não. Então, a gente precisa rever esse modelo para a gente poder avançar em uma política de saneamento de fato eficiente. Eu vi, inclusive, na última eleição de governador, alguns defendendo privatização da Compesa. A gente precisa entender um pouco qual é o quadro que a gente tem em Recife, porque aí cita-se São Paulo, Paraná. Uma coisa é São Paulo. São Paulo tem, cidade de São Paulo, 99,9% da cidade saneada. Não precisa de investimento. Estamos falando aqui de uma empresa extremamente lucrativa. Quando a gente vem para o caso da gente na Compesa, nós estamos falando de metade da população sem saneamento. Então, é um investimento gigante. Você precisa
ainda de impacto público e social. Não adianta a gente fazer o comparativo de duas coisas que são diferentes uma da outra. Uma coisa é aqui que não está pronto, outra coisa é lá que já está pronto. Então lá você está vendendo uma empresa que tem ativo, que é lucrativo. Aqui a gente está vendendo uma empresa que precisa de investimento público ainda. Então o quadro da agente de saneamento ele é bem grave e bem complexo e me preocupa quando eu vejo esses comparativos com outros estados que já avançaram. Curitiba tem 100% de área saneada e por aí vai. A gente não tem nem abastecimento d'água na cidade do Recife. Zona Norte está sendo feito agora o abastecimento d'água pela Compesa. Brasília Teimosa, que é uma região consolidada, apesar da gente ter água em Boa Viagem, foi ligada essa semana. Pela primeira vez as pessoas estão tendo acesso à água em Brasília Teimosa agora. Eu tive, há 15 dias atrás, Comunidade da Horta, fica ali próximo da Ceasa. A comunidade lá tem 20 anos, nunca teve água. As pessoas tomaram banho de chuveiro agora também, primeira vez. Quer dizer, investimentos recentes. A gente está numa etapa ainda, fala-se em levar água para o sertão. A gente está numa etapa ainda onde Recife não tem água em diversas regiões, para a gente ver o tamanho, não é, da gravidade. Então, do ponto de vista de saneamento, não tem como a gente não colocar isso na questão preventiva. Quando a gente falou aqui inicialmente da área descoberta, é isso, a prevenção ela tem a ver com a ação dos agentes de saúde e também dos agentes ambientais e de endemias, que são tão importantes como o agente de saúde, ele tem aquela ação da prevenção, do acompanhamento da saúde das famílias, e o agente ambiental, ele também está lá para poder ver, né, a prevenção de dengue, para poder ver a questão do lixo, para poder também fazer uma ação próxima à população. Não basta a gente ficar reclamando e dizer assim, alaga porque o povo joga lixo na rua. Tá, e daí? Vai ficar esperando então? Então alaga, bota o povo na rua e deixa para lá? Não. Para isso existe a necessidade do agente ambiental, que tem que estar lá fazendo educação ambiental. Como também um outro elemento que é extremamente importante na prevenção. Eu já vi muita gente fazer crítica ao volume de propaganda, de publicidade da prefeitura. 85 milhões por ano é um valor muito alto. É verdade, é um valor muito alto. Quando a gente compara, inclusive, com a habitação, a cidade que gasta 13 milhões em habitação, 85 em publicidade, aí fica mais gritante ainda, mas daqui a pouco a gente pode falar mais de habitação. Mas se eu tenho 85 milhões de comunicação pública, essa comunicação não devia, em nenhuma hipótese, ser utilizada para promover a imagem do prefeito. Infelizmente, no Recife, é isso que a gente está vendo. É uma autopromoção da imagem do prefeito como se fosse um herói. Quando comunicação pública não é sobre isso. Esses 85 milhões de comunicação que a gente tem, eles têm que ser usados para prevenção, para educação ambiental, para prevenção de doenças contagiosas, para poder a gente fazer política pública de combate à violência contra a mulher, para a gente poder combater a homofobia, para a gente poder combater racismo, para a gente fazer educação de trânsito. Por que as pessoas param na faixa de pedestre em João Pessoa, em Natal e em Recife não para? Será que a gente é tão diferente da população do paraibano? A gente é feito do mesmo barro, mesma cultura, mesmo povo. Aqui, se você botar o pé na faixa, o carro passa por cima. O mesmo motorista vai para Natal, ele para na faixa. Porque foi feito um trabalho no longo prazo. Então, a comunicação pública ela tem que ser usada para fins públicos e não para autopromoção de gestão. O objetivo de comunicação pública não é transformar prefeito em herói, é trazer conceitos de sociedade e de civilidade que passam por prevenção de doenças, né, por questões como a gente colocou aqui, que são muito graves, né, as políticas de gênero, né, a questão da violência contra a mulher, a gente tem, né, a questão do racismo ainda é muito grave na cidade do Recife. Quando a gente vai olhar as estatísticas, a gente vê que a gente tem diferença salarial da população negra para a população branca, a gente tem estatísticas, inclusive, de mortalidade infantil. Aqui a gente tem um dos maiores índices do Brasil de diferença de mortalidade infantil entre a mãe negra e a mãe branca. E essas são questões que a gente precisa trabalhar. E a gente só trabalha isso se a gente usar esses recursos que estão disponíveis para poder fazer prevenção, fazer educação ambiental e trazer esses conceitos. E a universalização, né, da questão dos agentes de saúde. A gente está com um quadro de agentes de saúde congelado, uma equipe antiga, que hoje, né, a gente sabe e tem que reconhecer aquilo que avançou. Né, hoje você já tem, pelo modelo que foi implementado pelo governo federal, você já tem o acompanhamento da trajetória com tablets do que faz agente de saúde, ela já é monitorada na quantidade de visitas e no roteiro que ela faz, mas a gente não fez aqui no Recife, foi a contratação de equipes para que 100% da população seja atendida. Então, apesar de eu ter o acompanhamento, ele fica falho, porque se eu tivesse agentes de saúde para toda a cidade, eu poderia monitorar pelo sistema que foi implementado pelo SUS e o Ministério da Saúde, eu podia ali fazer, né, o mapeamento e entender que essa rua não teve visita, aquela rua não teve, esse quarteirão não teve visita. Como eu hoje tenho uma equipe insuficiente, eu não tenho nem como fazer a cobrança, porque por mais que as agentes atuais
de saúde elas façam o seu trabalho, ela não vai conseguir atender a cidade toda, porque, de novo, repetindo o dado, né, a cada 4 recifenses, 1 está em área descoberta, é 24% da população, então a gente não consegue nem fazer essa cobrança porque eles estão completamente excluídos do sistema. Então, como ele não tem a réplica, vamos passar para o professor Eurico Noblar. Vamos lá, sua pergunta. Seja bem-vindo, candidato Daniel. Daniel, o pilar de mudanças drásticas que ocorrem nas cidades, nos países, de uma forma geral, o pilar se baseia na criação de clusters, cadeias econômicas. Tá? Ou na criação de clusters espontaneamente, ou através da potencialização de capacidades que já existem ali e não estão sendo bem exploradas. Se a gente tem um polo médico que é considerado o segundo polo médico do Brasil, é graças à pujança individual do empresariado pernambucano, em detrimento de qualquer apoio governamental. Isso é fato. Nós, geograficamente, estamos muito próximos da Europa, muito próximos da África. Nós temos aqui vários potenciais, mas nós temos um polo médico que ele, além da quantidade de hospitais e de leitos ofertados, a gente tem a maior parte dos hospitais, ou grande parte dos hospitais, tem a acreditação. A acreditação é a ISO da área de saúde. São certificações nacionais e internacionais que nos gabaritam como uma saúde de qualidade, atestada nacionalmente e mundialmente. Nessa linha de raciocínio, tá, a gente quis, o Sindicato dos Hospitais, nesses últimos 7, 8 anos, tem brigado muito para a gente atrair pacientes de outros países, já que a gente tem uma qualidade de saúde formidável e uma precificação muito aquém do que é pago em outros países. A gente tem um exemplo clássico da Costa Rica, que ela resolveu virar destino de turismo de saúde, ela tem belezas naturais, e ela se classificou trazendo médicos e procedimentos, e hoje é o segundo maior destino de turismo de saúde do mundo, é Costa Rica. E a gente pode fazer isso em Pernambuco, em parcerias público-privadas. Como? Atraindo, primeiro, criando um modelo onde a gente vai potencializar, divulgar, não divulgar fotos de praias, de hotéis e até de hospitais, mas divulgar preços, qualificações e acreditação dos nossos hospitais, buscando aquele cliente externo que vai fazer intervenções cirúrgicas não emergenciais, programadas. Ele vem com a família aqui e ele vai pagar por um valor de uma intervenção cirúrgica muito baixo e aproveitar o turismo aqui, gerando recursos, de uma forma geral, para Recife, para Pernambuco, e com isso, movimentando toda uma cadeia de transporte, de logística, de gastronômica, etc. Esse tipo de trabalho já vem sendo feito, inclusive, com ações aqui do Sindicato dos Hospitais do Dr. Jorge. Nós, numa briga eterna, resolvemos conversar com o governo para potencializar um voo para a gente trazer a população de Portugal, que mora na África, de língua portuguesa, que estamos a 3h30, e conseguimos o voo da TACV, Transportes Aéreos Cabo-Verdianos, onde 5% daquela população que fala língua portuguesa detém 90% da economia. Eles iam para Lisboa, eles passaram a vir para Recife, e isso gera receita para aqui, e isso é de uma forma muito incipiente ainda, porque a parceria implicaria em um governo estar envolvido e qualificação do polo médico de uma forma geral. Tá? Você pretende colocar isso, ouvindo esses atores aqui do Sindicato dos Hospitais, a Anshan também está nisso, colocar isso em prática para valer, porque nós estamos cansados de a gente se envolver nisso e não haver uma continuidade nesse processo. Agradeço aí o tema, porque é um tema que a gente está participando, né? Eu, até bem pouco tempo, estava como secretário de Turismo e a gente está com o voo engatilhado agora para Cabo Verde. O voo existia, ele foi descontinuado pela falta de aeronaves, a empresa entrou em dificuldade financeira, adquiriu novos aviões e a gente deve ter o voo já em breve, não só trazendo de Cabo Verde para cá para a questão médica, mas também, isso, como secretário de Turismo, a gente trouxe uma equipe, levou lá em Toritama, tem uma quantidade grande que está vindo para Santa Cruz de Toritama, de africanos que vêm para cá para adquirir produtos, então tem um turismo comercial. A gente sabe que hoje já existe, e eu queria
falar um pouquinho disso de turismo e de captação, né, que é uma área que eu trabalhei por 1 ano e meio. A gente já tem hoje uma movimentação de turismo de saúde na cidade do Recife. Tanto que, se você observar, ao longo dos últimos 10 anos, a gente teve mais leitos sendo abertos na região do Polo Médico do que em Boa Viagem. Isso é um sinal. Assim, praticamente a gente não teve mais novos hotéis ou novos leitos sendo abertos na região do turismo de lazer. A gente tem empreendimentos, sejam flats, sejam hotéis, sejam outros tipos de iniciativa na região central, porque é o turismo de saúde que tem acontecido, evidentemente num volume maior da região Nordeste, ou seja, o turismo de quem vem do interior, quem vem de Alagoas, quem vem da Paraíba para cá. E a gente pode estimular, sim, e eu acho que não tem forma melhor de estimular a vinda de pessoas do exterior do que a gente fazer o trabalho em loco. Quando eu assumi a função de secretário de Turismo do Estado de Pernambuco, os números de turismo do Estado, de uma forma geral, eram preocupantes. A gente tinha tido uma queda no período da pandemia e acabou. A gente tinha ficado aí com o Litoral Sul em dificuldade. Eu cheguei a receber donos de pousada em Fernando de Noronha que diziam, olha, eu quero entregar a chave da minha pousada de graça, assuma as dívidas. Isso, eu recebi alguns dizendo isso. E a gente começou a dizer, como é que a gente consegue mexer? Como é que a gente consegue identificar uma alavanca para a gente mudar o quadro de turismo? E a gente mudou. Hoje, Pernambuco está na moda. Pernambuco hoje bate todos os recordes nacionais de movimentação turística, isso em 1 ano e meio de trabalho. A gente está com o recorde do período pré-pandemia em movimentação aérea, em número de turistas no estado, em ocupação hoteleira e, o mais importante, na satisfação. O cara que vem, sai e diz que ficou satisfeito com o que ocorreu. Isso, comparativo com o Nordeste, a gente se comparando com a gente, não tem mais uma estatística que não mostre que Pernambuco avançou muito. O Recife um pouco atrás, tá? Pernambuco recuperou-se mais do que o Recife, infelizmente, porque turismo tem a ver com compartilhamento de qualidade de vida. Seja o turismo de saúde, seja o turismo de lazer ou o turismo de negócio, ele tem a ver com qualidade de vida. Se a cidade está mal iluminada, se a gente tem dificuldade de andar na rua, se a gente tem violência, se a gente tem problemas estruturais para a nossa população, esses problemas repercutem para o turista. Como a gente está falando aqui de um turismo de saúde eletivo, o cara vai analisar, então, mas Recife eu tenho medo. Recife, ou seja, eu sempre aprendi com o turismo de que turismo é compartilhamento de qualidade de vida. Lisboa está voando no turismo, é a cidade que mais cresce na Europa no turismo, porque melhorou a qualidade de vida. Diminuiu os índices de violência, melhorou o transporte público, melhorou a manutenção dos espaços urbanos. Como é que a gente fez para poder tirar Pernambuco daqui e jogar lá para cima no turismo? Identificar quem potencialmente é o nosso cliente. Pernambuco fazia um trabalho de divulgação disperso. Então, você tinha um anúncio na Times Square, em Nova York, de Pernambuco. Tá bom. Aí a gente vai ver as estatísticas. Quantas pessoas vêm de Nova York para Recife? Ninguém. Não tem nova-iorquino aqui. Para que eu estou fazendo aquilo? Para o recifense, quando vai lá tirar uma foto e dizer... Quer dizer, era muito mais para jogar para dentro, para virar daquilo um post de Instagram, para transformar aquilo em algo que mexesse com a nossa autoestima, que não é pequena, né? O recifense é muito orgulhoso, o pernambucano. Então, para que eu vou ter uma atividade? Fui no metrô em Paris, tinha ali uma placa no metrô, aí o cara achava retado. Quantos parisienses estão vindo para cá? A gente não tem nem voo. Ou seja, eram atividades espalhadas e a gente não tinha foco. Qual foi o foco primário que a gente identificou? E esse foi o trabalho que a gente iniciou, e depois a gente chega na segunda etapa, que é a questão da saúde. É o geográfico, dizer assim, não, quem está disposto a vir para cá e aonde eu tenho voo? Ah, não, quem está disposto a vir para cá no primeiro momento é o argentino. O argentino está doido para vir para o Nordeste. E nós estamos perdendo o argentino para Alagoas, estamos perdendo o argentino para Rio Grande do Norte. Então, retira essa publicidade em locais que não nos dão turista e vamos meter em Buenos Aires, força em Buenos Aires. O que é que a gente fez? Roadshow, que é a visita dentro da agência, em loco, botou gente para ir lá. Isso é um trabalho invisível daqui, ninguém vê isso. Então, é uma pessoa daqui, de Pernambuco, que vai lá visitar a agência em Buenos Aires e diz, olha, eu tenho esse produto, eu tenho esse preço, eu tenho essa qualidade, eu tenho voo nessa frequência. Outra questão, chegamos para as companhias aéreas e dizemos o seguinte, olha, a gente vai investir em publicidade, em outdoor, em televisão, em rádio, nós vamos botar outbus, botamos lá atrás de táxi, atrás de motorista de aplicativo, propaganda de Pernambuco, agora eu quero que você aumente o voo, porque vai aumentar a demanda e eu estou fazendo investimento. Na prática, em 1 ano e pouco, o que é que a gente conseguiu? Hoje vem mais turista da Argentina para Pernambuco do que o resto do mundo somado. A gente deu foco. É a lógica do pescador. Eu jogo a rede onde tem peixe. Não adianta eu ficar jogando rede onde não tem peixe para mim. Então, a partir daí, conseguimos fazer Buenos Aires. Depois, Uruguai, potencial grande. Fomos para o Uruguai e fizemos a mesma coisa. Paraguai, a gente não tinha voo.
Nós chegamos para a companhia aérea e dissemos, olha, a gente precisa do voo, nós vamos investir lá na ponta. E fizemos. Cabo Verde foi a mesma coisa. Fizemos um compromisso de investimento em Cabo Verde de Pernambuco. Então, na medida que o voo vem, Pernambuco vai fazer, através da Impetu, publicidade de Pernambuco em Cabo Verde, da potencialidade econômica, porque o turismo de Cabo Verde para cá, ele já não é o turismo de lazer. Ele é o turismo exatamente voltado à compra de serviços, sejam médicos ou sejam de comércio mesmo, da aquisição de roupa. Eles compram muita roupa da gente. Eles têm até a figura do sacoleiro mesmo. O cara vem de mala vazia e leva as roupas vindo de Toritama, de Santa Cruz, para poder revender naquela região. Então, a primeira etapa foi a geográfica. Foi eu entender aonde eu tenho que atacar e quem eu tenho que atacar. Não adianta eu ter que, eu quero trazer turista americano para cá. Mas você já perguntou se o americano quer vir? Então, assim, é a primeira lógica. Então, Portugal, outra frente que a gente abriu. Espanha, há uma vontade do espanhol vir para cá. Então, Espanha, fizemos a ação dentro da Espanha. Então, a primeira foi a geográfica. E a segunda é você entender o turismo pelos clusters, pelos interesses, pelas áreas que podem interessar. E aí não é uma questão geográfica, aí é uma questão de interesse. Então, turismo religioso, potencial imenso que a gente tem em Pernambuco para turismo religioso. Quem são as pessoas? E aí você faz a ação específica. Ela é uma ação mais detalhada, você precisa utilizar a rede social, porque eu posso usar, né, os cortes de nicho, de interesse. Então, turismo religioso. A gente tem potencial aqui. A gente tem Simbres, que é lugar de aparição de Nossa Senhora. A gente tem sítio histórico em Olinda, em Igaraçu, em Recife. A gente tem um potencial de turismo religioso inexplorado. Aí você vai, turismo de aventura. A gente tem um potencial imenso de turismo de aventura. Pernambuco não é conhecido pelo turismo de aventura como deveria. A gente tem balonismo em Bonito, em Gravatá, a gente tem rapel, a gente tem trilhas. Mais uma vez, não se fazia a ação de turismo de aventura como a gente deveria. Turismo de saúde, turismo médico, é um outro elemento que tem atratividade. Então, essas ações, e ela é a segunda etapa, e eu acho que, independente da questão municipal, essa é uma ação que o governo do Estado tem que participar também, é você fazer o trabalho para a captação do turista, do ponto de vista geográfico, em primeiro lugar, e depois das áreas de interesse. Porque aquele cidadão que está pesquisando, quem é que faz hoje turismo médico? Costa Rica, Turquia, até Marrocos está fazendo turismo médico pela proximidade geográfica com a Europa. Pernambuco tem aqui o ativo. Então, é a gente poder trabalhar nesse sentido. Se a gente tiver parceria e puder construir isso com o setor privado, melhor ainda, porque termina sendo beneficiado também. E, inclusive, já me coloco aqui à disposição, apesar de não estar fazendo mais parte, não sou mais secretário de turismo, né, não é esse o caminho que vou tomar agora, mas a gente poder integrar essas ações que já estão sendo feitas junto a Cabo Verde e a outros destinos, para a gente poder potencializar a questão do turismo de saúde, que é importante e que são esses elementos que podem nos fazer. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos meses, a gente teve uma taxa de ocupação de 94% dos leitos do litoral sul, 73% no Recife. Tem uma diferençazinha. Só que tem o seguinte, tem 2 vezes mais leito no litoral sul do que no Recife. Só para a gente entender a distância que está Recife do litoral sul. A gente tem mais leito hoje. Eu falava, há 12 anos atrás, a gente falava em comparação de Recife com Natal, em número de leitos. Não dá mais para comparar, a distância ficou grande. Depois eu comecei a falar em comparação do número de leitos de Recife com Porto de Galinhas. Eu não posso mais comparar Recife com Porto de Galinhas. A gente compara agora Recife com Muro Alto. Recife está com o mesmo número de leitos de Muro Alto, uma rua. Tem o número de leitos de Recife. Só que Muro Alto com uma taxa de ocupação de quase 100% e a gente com uma taxa de 73%. E a nossa taxa de ocupação ainda vinculada aos grandes eventos. Quando você observa a flutuação do Recife, ela está vinculada a Carnaval, ela está vinculada ao período de Réveillon, ela está vinculada a uma FENEARTE, que joga lá para cima a ocupação hoteleira, ou seja, a gente não tem perenidade. Quem dá perenidade são as atividades econômicas e os interesses específicos, como religioso, médico, o turismo cultural, o turismo gastronômico, e por aí a gente vai, né, desenvolvendo as potencialidades que a gente tem aqui. Daniel, nós torcemos, o Sindicato dos Hospitais torce que, se você for prefeito ou mesmo num cargo político, você nos ajude a estruturar essas ações. Porque, por enquanto, superficialidades, porque as coisas estão sendo tratadas de uma forma muito superficial e o que é feito pontualmente, ele não se sustenta, ele pode ser descontinuado a qualquer momento. Então, sem metodologia, sem envolvimento dos atores, porque, inclusive, quem mais trabalha, quem mais gera recursos no turismo médico,
é o americano. Mais de 1 milhão de americanos viaja por ano para trabalhar turismo, para viajar para outros lugares, fazer intervenções médicas e se divertir, e gastar dinheiro ali. Tá? A gente quis atender em estudos anteriores, há 10, 14 anos atrás, Anshan, Alberto Sherpak e outras pessoas quiseram atender esse público, mas a gente não tinha estrutura de cluster para falar a língua inglesa. Então, a coisa para ser estruturada implica em espanhol, em inglês, preparar o cluster com essas duas línguas para a gente poder receber esse turista. Então, é muito além de uma atitude que é importante e pontual, mas que não passa de importante e pontual, que são as atitudes que estão sendo tomadas pelo governo, pelos municípios. Okay? Acho que tem, até falando dos americanos aí para a gente dar o detalhe, quando assumi a Secretaria de Turismo, a gente não tinha conexão mais com os Estados Unidos, nós estávamos sem voo direto. Conseguimos hoje 4 frequências semanais para o estado da Flórida, que é um grande desafio, porque a gente, isso a gente coloca, os números, eles são preocupantes. Diferente, por exemplo, da Argentina, que a Argentina manda mais para cá do que a gente para lá. A Flórida, a gente conseguiu conectar o voo, mas quando a gente olha a estatística e quando se trata de turismo, não é importante a gente fazer voo por daqui passear, não. É para trazer de lá para cá, é para trazer divisas para cá. Então, Flórida, por exemplo, é um destino que é negativo para a gente. É mais o pernambucano indo para lá do que o retorno para cá. Então, qual o desafio que você tem hoje? É poder trabalhar o mercado americano, inicialmente Flórida, que é onde a gente tem conexão direta, para você poder trazer para cá. Aí é onde entra a necessidade de você fazer a ação específica para essas áreas de interesse. Uma coisa que a gente observa é que sem a conexão aérea você não consegue fazer. O turista, principalmente o turista da Europa e o americano, ele, por ter muitas opções de voo, ele não quer conexão. Não quer. Então, assim, não adianta eu fazer uma ação, dizer o cara, não, você pega um avião de Nova York para não sei aonde, depois chega aqui. O cara, ele olha, principalmente quando a gente está falando de família, com filhos pequenos, ele não quer, ele quer o voo direto. Você está competindo com o Caribe, com Costa Rica, que voa direto, você está competindo com a Europa. Então, a questão da conexão aérea ela é extremamente importante. O Aeroporto Internacional dos Guararapes tinha uma capacidade de 9 milhões de passageiros ano. Foi feita uma ampliação no fim do ano passado, a gente hoje está com a potencialidade de 15 milhões de passageiros ano, ou seja, a gente agora está com todos os elementos estruturais para poder ter mais conexões diretas, e o importante é que, seja Estado ou município, seja feito o investimento. Não adianta eu fazer o voo sem eu fazer o investimento na outra ponta, porque senão eu estou fazendo o voo só para o pernambucano passear. Isso, do ponto de vista de planejamento de economia local, não nos traz resultado nenhum. Então, não é que não seja importante, não é que a gente não entenda que também o pernambucano quer passear, mas isso não é política pública. Isso é o interesse individual de cada um. Do ponto de vista da política pública, eu preciso da conexão e do investimento na outra ponta para que essa conexão se torne em divisas para cá, ou seja, trazer gente de lá para cá. Por isso, inclusive, que a gente deu essa questão do foco. A gente sentia que tinha um planejamento de turismo desfocado em Pernambuco e a gente começou a entender que precisava dar o foco, entender quem é o cliente potencial e fazer a ação casada. Não adianta eu fazer a ação sem voo, sem a conexão. São os elementos. É a publicidade casada com o voo e casada com a área de interesse. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem resultado no turismo. Aproveitando o gancho aí da pergunta do Eurico, no seu programa consta também a preocupação em capacitação, principalmente com o Sistema S. Você abordou o Senai, o SESI, o SEBRAE. O Sindiósp tem um projeto conjunto com o SENAC, é o Quality Health, preparar e capacitar os colaboradores e futuros colaboradores. Hoje já conseguimos treinar mais de 800 pessoas, e desses 800 já temos no Banco de Talento, já 300 no Banco de Talento. Uma das preocupações também do seu programa é o idoso. Nós fizemos a implantação do curso de cuidador de idoso também, já também para treinar os agentes de saúde para trabalhar nas comunidades, nas residências, cuidando de idosos. Então, nós temos essa preocupação com capacitação, colocamos à disposição esses profissionais para também trabalhar conjuntamente numa futura gestão do senhor. Me queria só arrematar aqui, finalmente, para poder, depois das suas considerações, fazer as considerações finais. Existe um projeto aí de uma parceria público-privada da Prefeitura para fazer expansão em todas as zonas sanitárias do Recife, com o projeto de Bata Cinza, Bata Branca, com a empresa privada fazendo a parte da Bata Cinza, ou seja, fazendo um atendimento de infraestrutura administrativa, de manutenção,
recursos humanos que não sejam vinculados à assistência direta ao paciente, que é o que nós chamamos de bata branca, que são os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos. Como o senhor vê essa questão em relação a essa parceria público-privada para atender a expansão também de todas essas localidades? E aproveitando o gancho, que o senhor sempre foi ligado ao meio ambiente, nós estamos também preocupados e trabalhamos também na área de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, e vamos realizar um fórum aqui durante a Hospital Médico, que é a segunda maior feira de equipamento e conteúdo do Brasil, e nunca teve uma abertura de um prefeito ou um governador presente lá, diferentemente da FENAARTE, que tem sua importância no artesanato. Mas lá é uma feira de saúde. E nós estamos realizando já nosso 7º congresso de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, preocupando exatamente que vai fazer a abertura é o ex-ministro Henrique Mandetta, dizendo como enfrentamos a pandemia e como estamos preparados para outra pandemia. Quando o senhor fala em meio ambiente, o esgoto céu aberto, o Capibari subutilizado, o Beberibe subutilizado, sendo depósito de esgoto, fazendo com isso seja criatórios de vetores para oropus, que está aparecendo aqui já em Pernambuco, tivemos dengue, zika, chikungunya. Então, queria ver como o senhor vê a questão, tanto dessa parceria público-privada na expansão das UPAs e UPINhas e UPS, e com essa questão de ambiente, principalmente nessa questão dos resíduos sólidos e do esgotamento sanitário. Primeiro, rapidamente, só para não deixar em branco, a questão da qualificação, né? Nós colocamos isso no programa de governo, porque consegui, nesse último ano, como secretário de Turismo, a gente fez qualificação junto com o Sistema S de mais de 2.000 profissionais no estado de Pernambuco. E, assim, o nível de eficiência que eles colocam é impressionante. A gente conseguiu fazer isso no estado inteiro, pelo interior principalmente, onde você tinha baixa qualificação, as pessoas não porque não queriam, mas porque não tinham oportunidade de poder dar um alto grau de atendimento. Então, a gente conseguiu fazer essa qualificação. Isso, inclusive, mais uma vez, quando a gente fala do foco, a gente fazia publicidade de um destino no interior, mas o cara chegava lá e não tinha serviço à altura. O que deveria ser positivo vira negativo, porque você cria uma expectativa, quando o cidadão chega lá, o turista chega lá, ele não é atendido como ele gostaria. Então, isso foi extremamente eficiente e, evidentemente, na prefeitura a gente quer usar o Sistema S para fazer qualificação de uma forma geral, em outras áreas, aí não mais restrita ao turismo. A gente precisa fazer também na questão de serviços de uma forma geral, e a área médica está completamente incluída. A gente tem hoje PPPs que foram realizadas na expansão das UPAs no estado de Pernambuco, foi um modelo copiado de Minas Gerais. E qual o problema? Qual foi o erro de Pernambuco? Foi a concentração quase em modelo de monopólio. Então, você precisa ter diversificação dos fornecedores de serviço. Eu não posso fazer PPP e colocar 70%, 80% do serviço na mão de uma instituição. Se essa instituição tem problema, eu tenho um problema estrutural em todo o sistema. Isso é o que ocorreu em Pernambuco. Você faz a comparação. Pernambuco copiou exatamente o modelo de Minas, e Minas funciona e aqui não. Agora aqui, eu não preciso citar nome, todo mundo sabe o que ocorreu, foi dado a uma instituição só. Então, você teve pontualmente outras instituições que participaram, mas quase 80% dos serviços foram para uma instituição única. Então, você quer quebrar o monopólio do Estado utilizando-se da expertise privada, e você cria um monopólio privado. Então, aí é o que eu aprendi ouvindo do meu avô, é a emenda pior do que o soneto. A gente pega uma situação que é complexa, a gente transforma ela em mais complexa ainda. Então, é muito importante que a gente faça as parcerias público-privadas, que você abra editais, que você tenha a participação do setor privado, que tende a ser mais eficiente, mas não pode ser em modelo de monopólio. Você tem que, evidentemente, ter diferentes fornecedores para que você tenha, inclusive, controle social, que você possa comparar. Então, a região A está com empresa X, a região B está com a empresa Y, essa está mais eficiente, essa está menos eficiente. Eu tenho metodologia de controle. Se eu coloco 75% dos contratos com a empresa só, eu não tenho controle. Está todo mundo igual e todo mundo caindo de serviço. Inicialmente, você teve uma melhora e agora a gente está tendo uma piora nesse modelo. Isso está aplicado no estado todo, porque foram contratos que foram realizados lá atrás, não é do governo atual, mas acho que essa PPP ela tem que ser feita com a preocupação dos lotes e da divisão e do impedimento de alguém ter um percentual maior do que 25%. Não dá para alguém ter mais do que isso, senão o que eu estou fazendo não é uma parceria público-privada, é a privatização do sistema a uma empresa. Estou criando um monopólio privado dentro de um sistema público de saúde, o que não vai ser eficiente na ponta
para a população. A gente falou um pouco da questão de saneamento aqui, falei da questão da gente poder rever o contrato, mas os leitos dos rios que foram citados, então a gente tem Bibiribe, Capibaribe, a gente tem o rio Jiquiá, né, a gente tem o Tigipió, que são rios importantes que cortam a cidade do Recife. E quando a gente fala da recuperação desses rios, a gente está falando da questão da macrodrenagem, que é um assunto que a gente não tratou aqui, mas tem a ver com mobilidade, com trânsito. O Recife tem 176 pontos de alagamento. Tem, desses 176 pontos de alagamento, a gente tem 21 que são considerados crônicos e graves. Qual a diferença dos dois? 176 é quando chove, alaga. Esses 21 é quando alaga sem chover. São aqueles que estão alagando na maré alta. Aquela entrada ali pela Abdias de Carvalho, alguns trechos da Agamenon, Rua da Aurora, não está precisando mais da chuva. Maré alta, alaga. O que é isso? É a ausência de política de macrodrenagem. É a gente entender que, a partir do leito dos rios e dos canais, nós temos os 4 grandes rios, 99 canais na cidade do Recife. Se eu não faço a recuperação desses espaços, e se eu não penso na área permeável, na área porosa dentro da cidade, eu não vou nunca resolver o problema do alagamento. Não adianta eu fazer uma intervenção. É o seguinte, você pega um ponto baixo aqui nessa sala, se eu botar uma bomba e sugar a água desse ponto baixo, a água vai bater e vai voltar de novo para algum outro local. Eu vou continuar a ter um ponto baixo e não vou ter o escoamento. Então, é por isso que as intervenções de questão de alagamento não funcionam na cidade. Não adianta eu olhar aquela esquina que alaga. Eu tenho que olhar uma região como um todo, a macrodrenagem, olhando a região como um todo e entender como a água pode escoar para os grandes rios e para os canais. E aí fazer a recuperação dos canais. Aí você vai me dizer, poxa, esse negócio é complicado, né? É complicado. É por isso que a gente está com um sistema de drenagem na cidade do Recife datado de 1970. Nós estamos em 2024. Aí você vai conseguir resolver isso em 4 anos? Não, impossível. Mas alguém tem que começar. Não é porque você não entrega pronto em 4 anos que você não vai começar. A gente vai esperar 54 anos para frente para poder não fazê-lo. São nos momentos onde a gente precisa de uma gestão que pense não somente em próxima eleição, pense as próximas gerações e tenha compromisso público com a cidade. Só para a gente poder concluir, Jorge e todos que estão aqui presentes, nessas considerações finais, eu fui perguntado numa das sabatinas que a gente participou, disse, não, Daniel, como é que você gostaria de ser lembrado daqui a 20 anos, tendo sido prefeito da cidade? Eu não quero nem ser lembrado. Eu quero que a gente consiga melhorar a cidade. Não tem que ser sobre o que eu fiz, tem que ser sobre o que a gente construiu para a cidade que a gente vai morar. Eu amo essa cidade, eu amo o Recife, eu não vou sair daqui. Meus filhos vivem aqui, minha família vive aqui. Eu sou uma pessoa que vive a cidade, eu não vivo enclausurado dentro de escritório, eu ando na rua, eu tô no bar, estou na esquina, estou na padaria, eu sou uma pessoa que estou na rua, eu vivo minha cidade. Então, o que a gente quer é fazer coisas que sejam perenes e que elas, de fato, durem e modifiquem o cenário urbano. Então, quando a gente fala da questão ambiental, agregando a questão do saneamento, a necessidade da gente entender a cidade como um todo, os nossos 4 grandes rios, os nossos 99 canais, e entender a questão da macrodrenagem, ou seja, como fazer que a água escoe e não simplesmente ficar discutindo por que alaga na Abdias. Alaga na Abdias porque eu tenho uma prancha de concreto em volta daquele ponto onde não está escoando para canto nenhum. Toda vez que chover, a água vai correr para ali. Não precisa ser muito especialista em engenharia para ter essa compreensão. Então, é como escoar, não daquele ponto, mas da cidade como um todo, a água que a gente tem. A gente sabe que o Recife está em cima de um estuário, de área de mangue. Agamenon Magalhães, quem é mais antigo sabe, quem é mais jovem, quando a gente conta... Eu também não lembro não, até porque eu estudei. Mas a gente tinha na Agamenon Magalhães, era mangue e rio. Se tornou um canal de concreto com cimento. É lógico que vai alagar. Você tinha uma área que era permeável. Eu escuto do meu pai, ele pescava onde é. Hoje é Agamenon Magalhães, ali onde está o polo métrico. Ele é filho da Ilha do Leite. Então, é isso. Agradeço a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Mas eu acredito que programa robusto, um candidato altamente qualificado, capacitado. Agradecemos a presença e a exposição do seu programa. Mas só para finalizar, você ainda tem 3 minutos de considerações finais para fazer qualquer outro tipo de colocação ou não. Fique à vontade. Aí vamos. Eu acho que, mais uma vez, poder agradecer a quem acompanhou aqui esse debate com a gente. Nós começamos uma campanha em uma missão difícil, a gente não tem como negar isso. É sempre difícil disputar com alguém que está buscando reeleição, que tem todos os instrumentos de comunicação, e que termina, quem está no poder fala só. A oposição termina tendo um espaço reduzido, mas o início da nossa jornada tem sido da reflexão, da gente poder olhar para a cidade do Recife e perceber. Essa é uma gestão de continuidade de 12 anos, não dá para a gente falar de 3,5,
porque a gente está com o mesmo grupo, são os mesmos secretários em boa parte, né, e as mesmas pessoas que estão no poder. De fato, nesses 12 anos, o Recife melhorou e avançou nos seus problemas crônicos. A gente teve uma melhora de trânsito, a gente teve uma melhora no sistema de ônibus, a gente teve uma melhora no sistema de drenagem, diminuiu o número de população de rua, desigualdade. Recife não era, se tornou a segunda capital mais desigual do Brasil. A gente avançou no que se refere à eficiência do sistema de saúde no município. Questão de creche, a gente está vendo aí, as investigações estão em curso. Né? Além da gente não ter avançado do ponto de vista numérico, a gente caiu em qualidade. Né? Algo que deveria ser institucional, virou um instrumento político de troca. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz não é nem pedir o voto, é pedir que as pessoas pensem, reflitam de verdade. Será que está bom mesmo? Será que esse caminho é um caminho adequado? Será que a cidade está avançando? Será que a gente está resolvendo os nossos problemas? Dos problemas crônicos que o Recife tinha 12 anos atrás, qual de fato foi resolvido? A gente tem, e aí vamos voltar um pouquinho mais para trás, 20 anos atrás, nós tivemos revitalização de algumas regiões da cidade. Recife Antigo, que não existia, passou a existir. A gente teve o Canal do Jordão, que estruturalmente mudou a região de Boa Viagem. Mas desses 12 anos para cá, o que é que mudou estruturalmente? Qual é o bairro que estava abandonado que passou a estar pujante? Qual é o serviço público que era ineficiente, que ficou eficiente? Então, me preocupa essa sensação de que está tudo bem, de que tem eleição resolvida, de que não vai ter debate. É preocupante, apesar das muitas sabatinas, e lógico que não é responsabilidade de vocês fazer debate, mas já teve debate aqui em Pernambuco, em Olinda, já teve debate em Toritama, já teve debate em Petrolina, já teve debate em Caruaru. Nas outras 25 capitais brasileiras também já teve debate. A cidade do Recife é a única capital brasileira que não teve debate. O interior do estado está fazendo debate e a gente tem a ausência de discussão aqui e do comparativo de ideias. Isso passa muito longe do que é democracia. Você vê uma eleição americana, tem um debate por semana. Na cidade de São Paulo está tendo um debate por semana, já tiveram uns 7 ou 8. E lá você está tendo modificações intensas nas intenções de voto, porque você está comparando o que um candidato está dizendo com o outro. E aqui a gente tem ausência disso. Então, para uma cidade que está na vanguarda, para uma cidade como o Recife, eu acho preocupante que a gente passe uma eleição sem dar oportunidade ao contraditório e sem que a gente possa debater os desafios da cidade do Recife. Então, eu espero que a gente tenha a chance, né, nesses quase 30 dias que temos pela frente, de poder, de fato, comparar, né, o que foi feito, o que não foi e quais caminhos a gente quer para a cidade do Recife. Muito obrigado. Agradecemos ao candidato Daniel Coelho e aos componentes da mesa desse dia.